protesto. Eu queria voltar aqui ao ponto que o professor Gianetti focou na primeira resposta dele, quanto ao ritmo, né, e quanto às possibilidades de curto prazo, de iniciativas, de ações de curto prazo. Por exemplo, na questão dos juros, a minha ignorância e a minha condição de devedor crônico me induzem a crer que continuam sendo escandalosamente elevados, claro, e que o ritmo de desaceleração dos juros nesta política rígida, sei lá que nome teria, do Banco Central, não está coerente nem com as expectativas e necessidades de retomada da economia, nem mesmo com a realidade já colocada por esta mesma economia nesse quadro de recessão que vivemos. O que objetivamente, professor, o governo poderia, por exemplo, no campo tributário, na desregulação, na abertura, na assinatura de acordos, de pactos, o que pode ser feito? Afinal, olha, a Zena falou uma coisa muito importante que eu quero resgatar, que você tem a macro e a microeconomia. Você só pode utilizar de forma eficiente, eficaz, os mecanismos, as ferramentas de microeconomia, se você tiver a macroeconomia em ordem. Senão, absolutamente, você vai fazer todo um esforço inútil. Você vai ter inflação, você vai ter um desarranjo fiscal que se torna insustentável, a perda de investimento, etc. Então, agora que nós estamos começando a ver uma arrumação da macro, talvez seja a hora de ter um pouco de coragem e ousadia, não há dúvida, porque um problema para nós economistas sempre é o objetivo conflitante. Você nunca trabalha num objetivo único e que não esquece que o resto existe. Você tem que sempre pensar nas consequências, nos efeitos colaterais. Então, na hora que você começa a mexer na microeconomia, você pode ter algumas consequências, por exemplo, que vão prejudicar um pouco a inflação. Ou você pode ter alguma coisa também do lado fiscal. Mas, ao mesmo tempo, você está gerando emprego, então você está gerando renda, então você vai ter também retornos. Como o dinheiro do Fundo de Garantia, por exemplo. Você tem que apostar um pouco, às vezes. Esse dinheiro do Fundo de Garantia não pode prejudicar? Claro, infraestrutura. Eu acho que esse é um ponto que eu não admito atraso. Nós estamos já 8 meses. O PPI foi lançado em julho, o Programa de Parceria e Investimento. Por que ainda não decolou? Cadê os investimentos em portos, ferrovias, estradas? Isso tinha que ser pauta diária do governo para começar. Tem 1.400 grandes obras paradas no país. Desculpe, quando se diz julho... Julho de 2016. Quando o Temer assumiu. O Moreira Franco lançou o PPI. Mas já antes esse programa tinha sido desde anunciado 2012. como ponte para o futuro. Isso aí é uma história, uma novela comprida. Mas já com a perspectiva do governo Temer. Não, mas já com a perspectiva do governo Temer, ainda no processo de impeachment, o Moreira, o PMDB, anunciaram este plano com pompa, circunstância, e de fato não andou. De fato, até agora nada. O ambiente regulatório está sendo estudado, melhor, mas não, sabe, tem um tempo para fazer isso. Não é só o ambiente regulatório, né? Enfim, a literatura mostra que se o governo não investe, o setor privado... Não, mas eu acho que não precisa de governo, não. Vai me desculpar. Eu acho que tem dinheiro privado mais do que suficiente. O programa de concessões e parceria público-privada não precisa de dinheiro do governo. Aí, veja só, o que precisa também, é um tema meio complexo, mas só se citar rápido, tem muito dinheiro fora, nós não precisamos de BNDES. O que precisa é ter um seguro de risco cambial, sem subsídio do governo, mas que o governo crie um mecanismo que permita às empresas mitigar risco entre a variação da taxa de câmbio e a tarifa interna dos serviços públicos, que é pelo IPCA. Se esse seguro existir de uma forma mais ou menos compatível e consistente, Roberto, se fosse você tem centenas de bilhões de dólares disponíveis para vir para o Brasil. Onde está esse dinheiro? Está fora? Tão simples. Eu gostaria de acrescentar. Vai desculpar, é simples. Está faltando a iniciativa. Eu acho que tem alguns pontos... Por que falta iniciativa? Perdão. Por que falta? Devia perguntar em Brasília, não para mim. Porque eu já escrevi sobre isso, já sugeri, já fiz dezenas de reuniões. Está faltando iniciativa. Aliás, eu vou terça-feira a Brasília discutir isso de novo. Cadê a infraestrutura? Aliás, só para complementar, as muitas manifestações de entidades setoriais, indústria, comércio e tal, apontam nessa mesma direção. Estão esperando ações do governo. Antes, me parece que o governo teve um enorme desafio para aplanar o ambiente político. A eleição do novo presidente da Câmara e do presidente do Senado coroam esse processo.
pacificou também razoavelmente as relações com o Supremo, pelo menos serenou um pouco ali aquele ambiente de pega para capar até agora. Bom, então, temos que dar uma esperar um pouco, porque... mas eu acho que deu-se prioridade, talvez necessária, porém excessiva, ao jogo político e às iniciativas que poderiam... Só lembrar, semana que vem a Comissão Especial da Reforma da Previdência estará criada, quer dizer, que é o resultado disso. Desculpe, eu interrompi nossa entrevista. Eu tenho uma visão assim, mais preocupada em relação à questão da infraestrutura. Acho que é mais complexo, viu? Para começar, o próprio ambiente macroeconômico de novo, né? Fica difícil você atrair investidores para investimento de infraestrutura, que é investimento de longo prazo, com uma taxa de juros ainda muito alta, né? Esse é o início já da conversa. Agora, acho que o principal tem muita gargalo, tem falhas no ambiente regulatório no país. Tem questão ambiental, por exemplo, que também atrapalha investimentos de infraestrutura, que tem, enfim, muita insegurança jurídica. Tem a questão de financiamento, que não é algo tão óbvio assim, é difícil a gente imaginar que o BNDES dê conta de tudo. Então, eu acho que, quando junta tudo, insegurança jurídica, questões regulatórias, ambiente macroeconômico que ainda não chegou lá, está caminhando, né? Mas ainda não chegou lá. Então, isso realmente dificulta avançar nessa agenda de infraestrutura. São os velhos problemas, né, professor? Exatamente. Eu vejo, assim, até da minha experiência ali, eu vejo fundos de pensão, investidores estrangeiros têm interesse no Brasil. Olha, estão praticamente salivando, gostariam de entrar no Brasil. Mas acham um Brasil muito difícil. Tem mudança de regra. Aquelas mudanças, por exemplo, de tarifa de energia da Dilma, teve um custo enorme, você muda a regra no meio do caminho. Né? Para ter uma licença ambiental, você vai demorar mais de ano para conseguir, processos longos. No meio do caminho, você pode ter uma obra paralisada pelo Tribunal de Contas. Esse aspecto. Agora, só mais então, mas quer dizer que não é só uma questão de fazer rede cambial e ter vontade política. É muito mais profundo. A outra questão, a gente ainda tem um quadro político que tem suas fragilidades. Quem vai ser o próximo presidente da República? A gente corre o risco de ter de novo um presidente que numa canetada... Dentro dessa expectativa, os Estados Unidos tinham que estar fechando. Mas os Estados Unidos têm infraestrutura que a gente não tem, né? Eles podem bobear, a gente não. Eu entendo, professor, que você está dizendo o seguinte: até 2018 nós ainda estaremos no meio do caminho. Se aparecer um candidato, um próximo presidente que não dê continuidade, por exemplo, ao ajuste fiscal, nós estamos desgraçados. Será que é isso? E que tenha coragem de tocar essa agenda microeconômica, porque a agenda microeconômica ela não é fácil. Claro. Primeiro que tecnicamente ela é difícil, infelizmente a nossa academia pouco contribui, com raras exceções, a nossa academia pouco contribui para isso, fica só discutindo juros e câmbio. E essa agenda microeconômica, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, para avançar, você tem que ir contra grupos de interesse. Cada distorção que a gente tem no Brasil, mexe em desoneração tributária. Né? Cada distorção que a gente tem no Brasil tem um dono. E essa é uma armadilha que o governo criou e não precisava ter criado. Se eu podia exemplificar um pouco mais, eu gosto de nomes. Quando a gente vê, olha, a complexidade da nossa carga tributária, em grande medida tem a ver com subsídios e desonerações e regimes especiais, não é? Na hora que você mexe, para fazer uma reforma tributária não é fácil. Você vai mexer em vários grupos. Né? Vários interesses ali que se manifestam. Tem coisas, por exemplo, eu acho que muita coisa que a Zeina falou é verdade, mas não é só isso. Tem mais coisa, por exemplo. Eu acho que antes de falar de desoneração tributária, eu acho que a gente tem que falar da simplificação tributária, que é mais importante que a desoneração. Sim. Se a gente simplifica a estrutura tributária do Brasil, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo concreto que você gosta de exemplo. Pega a questão do ICMS. Na exportação, você tem casos de cumulatividade de ICMS que gera para empresas cumulatividade de centenas de milhões de reais. E pergunta se os estados têm condição de pagar. Por quê? Porque havia um tal fundo da Lei Candir, que lá atrás prometeram que o governo federal ia bancar, ia dar aos estados o recurso que eles achavam que teria sido
perdido por conta da desoneração tributária do ICMS, que óbvio que na exportação não pode ter imposto, mas aí o governo federal não deu o suficiente, os estados não recebem e não pagam. Sim, mas o que e você o está exportador falando, tem professor, custo do ICMS. Aí pergunta, por que a exportação não é competitiva? Inúmeras razões, mas a principal, talvez uma das principais razões, é o custo tributário, o resíduo tributário das exportações. É só para completar, o que o professor está falando, ele está propondo a reforma tributária, que é um dos maiores desafios dessa república. Eu diria até mais do que isso. Eu estou propondo, acho que nós temos que fazer um novo pacto federativo. Sim, mas para simplificar a tributação no Brasil. Que é o outro pepino. Então, tem que simplificar a tributação. Claro. Você vai nas grandes empresas, tem 500 funcionários trabalhando na área tributária. Você vai numa empresa similar nos Estados Unidos ou na Europa, tem 50, tem 10. É lógico, é uma loucura. Não pode. A própria burocracia do setor parece que resiste muito a qualquer coisa. E aí vem o fiscal autua, multas bilionárias, aí vem CARF, tem Operação Zelote, entendeu? A Zena queria colocar é um comentário rápido que parte dessa complexidade tributária é exatamente essa necessidade de atender um grupo daqui, outro grupo dali. Então para você vai ser essa alíquota com essa regra, para esse produto vai ser... Então, parte da nossa complexidade foi exatamente para tentar buscar atalhos para beneficiar um setor ou outro. Então não é fácil essa discussão. Não é só uma questão de desoneração ou não, mas a simplificação também vai significar atingir alguns né, setores. Voltando à questão do juro rapidamente. Deixa o Cup só fazer a pergunta que é complementar. O senhor acha que eu posso mandar nele? Mais briga. O senhor acha que os juros eles continuarão a cair em que ritmo? Chegaremos a um dígito quando? Peraí, deixa eu exercer aqui meu poder, mano. Que perguntas você queria fazer? Não, eu queria mudar um pouco e entrar mais na seara mais específica do Roberto. Tá, então deixa eu te pedir o seguinte. Eu ia deixar as duas perguntas para a resposta no próximo bloco. Como você vai mudar a página da discussão... Posso responder rápido? Fica a pergunta do Mitre. Juros também. Fará no próximo bloco. Então fica a pergunta do Mitre sobre o ritmo da queda de juros. Para o próximo bloco nós voltamos já com o Canal Livre. Tá bom hoje, hein? Vamos lá.